Há momentos em nossa caminhada em que sentimos que fomos chamados para algo maior, mesmo sem entender completamente o propósito. Deus marca aqueles que Ele escolhe, separando-os para uma missão especial dentro do seu plano divino. Mas como saber se essa marca está sobre a sua vida? Existem sinais claros que indicam que você foi separado por Deus para um propósito único. Neste vídeo, vamos explorar esses sinais e entender o que significa ser marcado pelo Senhor. Antes de tudo, quero deixar algo bem claro. Quando Deus marca uma pessoa, essa marca não tem a ver com status, reconhecimento ou prestígio. Tampouco significa que aquele que foi escolhido fez algo para merecer essa honra. Ser marcado por Deus é exclusivamente sobre propósito. Isso quer dizer que Ele separou você para uma missão específica dentro do seu plano divino. Quando Deus escolhe alguém, Ele o destina para uma tarefa espiritual. Essa marca pode não ser visível aos olhos humanos, mas no reino espiritual ela é inconfundível. Mesmo que o mundo não enxergue, há sinais evidentes dessa marcação. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que foram marcados por Deus enfrentaram desafios únicos, provações intensas, grande oposição espiritual, encontros sobrenaturais e uma transformação irreversível. Cada um deles foi separado de maneira especial. Alguns foram ungidos para reinar, como Davi, que foi chamado dos campos, onde pastoreava ovelhas para liderar uma nação. Outros foram marcados por encontros diretos com Deus, como Moisés, que recebeu sua missão na sarça ardente e foi enviado para libertar Israel. Houve também aqueles que foram transformados por revelações divinas, como Paulo, cuja vida mudou completamente no caminho para Damasco. O que todos esses homens de Deus tinham em comum era um chamado e uma missão. Ser marcado por Deus é receber uma distinção espiritual, um propósito e uma unção que levam uma pessoa além de si mesma. Essa marca significa carregar a presença de Deus de forma única e impactante. A grande questão é, você tem experimentado esses sinais? Se a resposta for sim, isso significa que você não é uma pessoa comum. Deus colocou algo dentro de você que precisa ser desenvolvido, manifestado e cumprido para a glória dele. Aqueles que são marcados por Deus carregam algo especial em seu espírito, um chamado que não pode ser ignorado. Como Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. João, capítulo 5, versículo 16. Essa marca de Deus cria uma atração irresistível pelo Senhor e pelas coisas do seu reino. Mesmo que tentem fugir, distrair-se ou até se rebelar, aqueles que foram escolhidos por Deus sempre sentem essa força os puxando de volta. Nos momentos de silêncio, quando nada mais parece satisfazer, essa inquietação divina se manifesta, lembrando-os de que foram chamados para algo maior. Essa sensação persistente é a voz de Deus trabalhando no coração, chamando-os para perto dele e para o cumprimento de seu propósito. Um exemplo claro disso é Jonas, que foi escolhido para entregar a mensagem de Deus a Nínive, mas tentou fugir. No entanto, não há como escapar daquele que está em todos os lugares. Deus não apenas permitiu que ele fugisse, mas enviou uma tempestade, um grande peixe e, por fim, uma nova oportunidade de cumprir seu chamado. Você já sentiu que, não importa para onde vá, sempre acaba voltando aos pés de Deus? Já tentou se encaixar no mundo, mas percebeu que isso apenas te deixava vazio? Essa inquietação, esse anseio profundo, mesmo nos momentos de afastamento, são sinais claros de que Deus te marcou para um propósito significativo. Então, em vez de fugir, entregue-se ao que Ele tem para a sua vida, porque você não foi criado para estar em nenhum outro lugar além das mãos dele. Aqueles que são marcados por Deus não apenas carregam um chamado, mas também enfrentam oposição.
Como está escrito, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Se você tem enfrentado ataques intensos e lutas espirituais ferozes, isso pode ser um sinal claro de que você foi escolhido por Deus. O inimigo não desperdiça esforços em quem não representa uma ameaça para o reino. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas marcadas por Deus que enfrentaram perseguições e dificuldades. José, por exemplo, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Tudo isso porque ele carregava um dom dado por Deus e seu verdadeiro propósito era salvar inúmeras vidas da fome. O inimigo tentou detê-lo, mas Deus transformou toda a adversidade em bem. Outro exemplo é Davi, que foi perseguido por anos pelo rei Saul antes de finalmente assumir o trono. E Paulo, que sofreu espancamentos, naufrágios, prisões e perseguições porque foi escolhido para levar o evangelho ao mundo. O inimigo não ataca quem você é agora, mas quem você está se tornando. Já percebeu que sempre que você tenta caminhar em direção ao seu propósito, a resistência aumenta? Você enfrenta desafios inesperados, oposição que parece direcionada exatamente ao seu chamado? Existem momentos em que você se sente cercado por ataques, confusão e desânimo. E mais do que isso, essas fases parecem se repetir em padrões. Se sua resposta for sim, saiba que essa luta não é aleatória. Trata-se de uma estratégia espiritual. O inimigo reconhece quem Deus está moldando você para ser e tenta impedir seu avanço. Mas não tema. A palavra nos ensina a nos revestirmos com a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 18. E a lutar não como derrotados, mas a partir da vitória que já nos foi dada em Cristo. Jesus declarou: um profeta só não recebe honra em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. Marcos, capítulo 6, versículo 4. Uma das dificuldades de ser marcado por Deus é a solidão que pode vir com esse chamado. Muitas vezes, você será mal compreendido ou até subestimado, especialmente por aqueles mais próximos de você. É como se as pessoas ao seu redor simplesmente não enxergassem quem você realmente é em Deus. Elas podem ver exatamente o oposto do que você fala ou faz. José enfrentou isso quando seus próprios irmãos o rejeitaram por causa dos seus sonhos. Davi não foi sequer considerado quando Samuel foi ungir um rei. E até mesmo Jesus enfrentou incredulidade por parte de sua própria família. Essa fase de rejeição e invisibilidade geralmente acontece nos primeiros estágios do seu chamado ou quando Deus está te preparando para uma nova etapa. Se você se sente esquecido, ignorado ou rejeitado por pessoas próximas, não busque validação onde ela não pode ser encontrada. Deus é aquele que te chamou. E no tempo certo, até aqueles que duvidaram verão o que ele estava fazendo em sua vida o tempo todo. Encontros divinos que transformam sua jornada. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: aqui estou. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Aqueles que são marcados por Deus frequentemente experimentam encontros sobrenaturais que mudam o rumo de sua história. Esses momentos podem vir através de sonhos e visões tão reais que não podem ser ignorados, palavras proféticas que confirmam algo que ninguém mais sabia, ou intervenções divinas que alinham circunstâncias de uma maneira inexplicável. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, e um dia comum se transformou no início de uma grande missão. Paulo, no caminho para Damasco, teve um único momento que o transformou de perseguidor a pregador. Samuel ouviu a voz de Deus, e a partir dali, sua vida nunca mais foi a mesma. E você? Já teve momentos que pareciam ser claramente orquestrados por Deus?
Sentiu uma mudança repentina de direção que você não conseguia explicar? Quando Deus chama, Ele espera uma resposta. Assim como Samuel, esteja pronto para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve, paz em meio ao caos. Aqueles que são marcados por Deus vivem algo que o mundo não consegue compreender. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ser marcado por Deus não significa uma vida fácil. Muitas vezes é exatamente o contrário. No entanto, há um paradoxo nessa jornada. Mesmo em meio às tempestades, há paz. Jesus nunca prometeu que estaríamos livres de problemas, mas garantiu que estaria conosco em cada um deles. Essa é a diferença entre aqueles que enfrentam dificuldades e, ainda assim, carregam uma paz inexplicável. Talvez você nem perceba, mas pessoas ao seu redor notam sua calma diante das adversidades. Isso não é coincidência, é a marca de Deus em sua vida. Então, quando os desafios vierem, apoie-se na paz que vem dele. Lembre-se, Deus está no controle. A marca não é uma maldição, mas um chamado. Por mais que, em alguns momentos, pareça o contrário, ser marcado por Deus é um privilégio. É um chamado para um propósito maior. Algo que nem todos têm a oportunidade ou a coragem de carregar. Se você se identificou com esses sinais, não tema a jornada à frente. Deus te marcou porque confiou a você algo grandioso. As lutas que você enfrenta não são sinais de rejeição, mas de preparação. Ele não abandona aqueles que escolhe, pelo contrário, Ele os capacita. Se Deus te separou, é porque depositou algo valioso dentro de você, algo que Ele deseja manifestar para a sua glória. A marca não é um castigo, mas um chamado para um propósito extraordinário. No entanto, com esse chamado vem também uma responsabilidade. Você aceitará o fogo do refinamento e permitirá que ele te transforme. Você continuará avançando mesmo quando se sentir sozinho. Assim como os profetas do passado, você confiará no processo, mesmo quando não entender completamente os caminhos de Deus. Vale a pena ser fiel ao chamado. A jornada de ser marcado por Deus não é fácil, mas é sempre recompensadora. No meio da batalha, pode parecer injusto, doloroso e solitário. Mas quando você olhar para trás, verá que cada prova, cada fogo e cada espera foram parte de um plano maior. Aqueles que perseveram recebem a recompensa. Aqueles que permanecem fiéis caminham para o seu destino divino. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Deus que nos chama e nos separa para um propósito maior, hoje me coloco diante de Ti em humildade e rendição. Sei que ser marcado por Ti não significa uma jornada fácil, mas sim uma vida direcionada pelo Teu plano perfeito. Pai, fortalece meu coração nos momentos de provação. Quando a oposição se levantar, que eu me lembre de que não estou sozinho. Quando me sentir incompreendido, que eu encontre consolo na Tua voz. Quando as batalhas espirituais forem intensas, que eu me revista da Tua armadura e lute do lugar de vitória que já me foi concedido em Cristo. Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, me envolva mesmo no meio das tempestades. Que eu não tema o fogo do refinamento, mas abrace o processo, sabendo que Tu estás me moldando para algo maior. Não permitas que eu me desvie do caminho por causa do medo, da dúvida ou do cansaço. Sustenta-me com a Tua graça e renova minhas forças como as da águia. Eu rejeito toda voz contrária que tenta me desanimar. Eu renuncio toda mentira que diz que não sou capaz, que não sou digno ou que fui esquecido. Eu sou marcado por Ti, escolhido por Ti, separado para um propósito eterno. Senhor, que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder. Usa-me conforme a Tua vontade. Que eu permaneça fiel,
confiante e firme até o fim, pois sei que aquele que perseverar receberá a coroa da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você deseja experimentar essa vida sobrenatural, abra seu coração para Ele hoje. Em Cristo, você encontrará plenitude e verdadeira realização. Jesus te ama. Shalom.